de contato, tá? Uma força que exige ali o contato entre dois corpinhos. Por isso que a gente não fala exatamente sobre atrito com o ar, tá? Há uma resistência do ar. O atrito com o ar não seria um bom termo, tá? Apesar que, né, é igual quando a gente fala calor, a gente sabe que calor não é exatamente o calor da maneira usual, né? Bom, isso tudo bem. Então, há alguns momentos em que o atrito ele é muito bem-vindo. É o atrito que permite que exista a limpeza, né? O professor também engraçadinho, né? Colocou ali, então, esse ratinho escovando os dentes, tá? E é o atrito também que permite que exista um movimento, tá? Então, tem ali um movimento, né, de uma pessoa, tá? Tudo bem que tá faltando uma superfície ali, né? Tá meio que voando, mas movimento, andar, exige o atrito. Mas há alguns momentos em que o atrito ele não é muito interessante, que é quando eu tenho peças metálicas interagindo entre si, e peças metálicas interagindo entre si fazem com que lubrificantes sejam muito importantes, tá? Fluidos, então, que permitem que um metal deslize sobre o outro, tá? Um metal sobre o outro, ou qualquer outras duas coisas, nos quais eu não quero o desgaste. Eu não quero desgaste, porque o atrito faz com que exista uma agitação das moléculas, isso então aumenta a temperatura, e esse aumentar a temperatura pode ser muito, muito ruim. É o que acontece quando funde um motor, tá? Fundir um motor, por uma falta de óleo, por exemplo, é aquecer tanto, né, que literalmente você une duas partes aí, tá? Bem difícil chegar a unir duas partes, acontece, a gente chama de empenamento do motor. Mas segue o jogo, depois a gente dá mais dicas de mecânica, né? O importante é não deixar faltar, né, óleo lubrificante nessas situações. Bom, então ali, perceba que o bloquinho, né, tem um movimento ou uma tendência do movimento para a direita e a força de atrito, ela sempre será contrária a esse movimento ali. Joia? Bem, então, quais são as características dessa força de atrito? A força de atrito, ela é uma grandeza do tipo vetorial, tá? É uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido. Uma outra coisa muito importante é que o atrito, tá? O módulo do atrito não depende da área, tá? Não depende da área. O atrito calculado para esse paralelepípedo deitado é o mesmo para ele de pé, tá? O atrito é o mesmo nas duas situações, ok? A direção, professor, a direção, né, da força de atrito é sempre paralela ao movimento, tá? Direção paralela ao movimento. É a mesma do movimento, na verdade, a direção. Porém, o sentido é contrário ao movimento, tá? Mas tome muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. Quando falamos contrário ao movimento, o exercício do Enem vai colocar, né, por exemplo, para vocês lá, uma pessoa subindo uma escada. Quando a pessoa sobe uma escada, né, o que vai acontecer então? O pé dela, quando a gente anda, o pé, né, o nosso pé vai para trás. Nós empurramos para trás aí o chão. E o atrito vem contrário, tá? Contrário. Contrário ao movimento de quem? Contrário ao movimento do pé. E aí o atrito, então, contrário ao movimento do pé, fica a favor da pessoa, tá? Por uma questão que caiu no Enem perguntando sobre isso. E é claro, gente, que, né, geral colocou aí pessoa indo para a direita, atrito indo para a esquerda, tá? Mas e era uma pessoa subindo uma escada. Então, muito cuidado, tá, em exercícios teóricos, com a análise deles. São exercícios capciosos, tá? O cara coloca ali porque sabe, né, desse senso comum agindo, mais nervosismo, mais pressão psicológica, e a gente acaba errando o exercício simples, tá? Mas isso relativamente fácil, ok? Então, direção e sentido, apostos aí, tá bom? Deixa eu só... O pessoal chegou aí, né, rapaz? Volto a pedir para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Estamos com 55 alunos aí, mas acho que tem muita gente tentando entrar, mas esqueceu do e-mail.
Bom, força de atrito. Há dois tipos de atrito. Tá? Por que dois tipos de atrito, professor? Pelo seguinte, quando você, né, se propõe a empurrar algo que é muito grande, tá? Você se propõe a empurrar um armário, um carro, num primeiro momento de aplicação da força, é provável que aquilo não se movimente. Apesar de que você está colocando força, tá? Você está colocando, né, força. Só que quando ele não está se movimentando, olha aqui, ó, repouso, a força aplicada sua é igual à força de atrito, tá? Que força de atrito que é essa, professor? Essa força de atrito que atua no corpo ainda em repouso é chamado de força de atrito estático. A maneira de calcular é a mesma do próximo, que é a força de atrito dinâmico, tá? Então, a força de atrito estático atua quando o corpo ainda não está em movimento, ele está em repouso. Ele é calculado pela normal, tá? Em superfícies planas, a normal é igual a peso, e em planos inclinados, nós vamos calcular aí pelo peso vezes o cosseno. Não entramos em plano inclinado ainda, será nossas próximas aulas, tá? Então, a força de atrito estático é a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Ele atua no corpo em repouso quando eu estou aplicando uma força. Mas eu vou aplicando força, aplicando força, aplicando força, chega um momento em que eu alcanço um pico máximo, tá? Um pico máximo aí é justamente a minha força de destaque. Essa fórmula que eu coloquei para vocês, a normal vezes o coeficiente de atrito estático, essa é justamente a força de atrito máximo para um corpo parado, tá? Ela é chamada de força de atrito de destaque, por quê? Porque eu tenho que vencer essa barreira, tá? Para que o meu corpo se movimente. Mas quando eu chego nela, tá? Ou próximo dela, o meu corpo está na iminência do movimento. Mas ainda não se movimentou. Força de atrito estático. Depois que nós rompemos essa barreira, tá? Rompemos essa barreira de força, entra em cena, então, a força de atrito cinético, chamado na apostila de vocês de cinético, podendo ser chamado, numa outra apostila, num outro vestibular, de um outro estado, de força de atrito dinâmico, tá? Cuidado, né? Eventualmente pode surgir aí nomes diferentes. Bem, ele é calculado da mesma fórmula, né? É normal vezes o coeficiente de atrito. Porém, agora, esse coeficiente, ele é o coeficiente cinético, tá? Cada exercício vai trazer o seu e é importante um cuidado. Bom, bem, é verdade que a força de atrito tem como unidade o Newton, a força normal também é dada em Newton, joia? E o coeficiente, ele não tem uma dimensão, ele é adimensional. Bom, adimensional aí. Seguindo um pouco o jogo, mais uma, né, como se diz, explicaçãozinha aí, mais uma imagem daquela que nós estávamos vendo, tá? Então, corpo em repouso, mas estou aplicando uma força, força aplicada igual a força de atrito. Chegamos aí a um ponto, que é o ponto da iminência do movimento, aí a força de atrito é calculada pela normal, vezes o coeficiente, e uma vez que eu rompi essa barreira, então eu caio na força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Força de atrito cinético ou dinâmico, no qual aí o corpo já está em movimento. Bom, na nossa cabeça, observando então essas imagens, ouvindo essas aplicações, provável que você esteja pensando que a força tem que ficar crescendo, 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 e depois que ela cresce, cai num nível constante. Bem, é um pouquinho mais complicado do que isso, ou um pouquinho mais fácil do que isso, tá? Por quê, professor? Pelo seguinte, ó, conforme você vai aplicando essa força, tá? Ó, aqui força, eu vou aqui no numérico que é melhor, tá? Depois eu volto naquele que é o geral.
Ó, eu apliquei uma força de 6 newtons, o atrito deu 6 newtons. Apliquei uma força de 12, o atrito deu 12. Corpo parado ainda, corpo em repouso, perceba. E então apliquei uma força de 18. Cheguei na iminência do deslizamento, ou atingi o que eles chamam de força de destaque. Tá? Força de destaque. Quando eu chego ali e o corpo, então, né, está na iminência, mas ele começa o seu movimento, perceba a força de atrito cinético, tá? O dinâmico, a força de atrito que atua para o corpo em movimento é menor que a força de atrito de destaque, tá? Muito cuidado com esse gráfico aí, tá? Então, perceba que agora, para manter o corpo em movimento, eu devo aplicar uma força de 12 newtons. Professor, estou lá resolvendo o meu exercício e eu, né, peguei lá um exercício resolvido. E o cara igualou a força de atrito como se fosse a única força aplicada ou com uma outra força F. Com uma outra força F é mais comum. Olha, força de atrito igual uma força F. E disse aí que o movimento, ele é, como se diz, retilíneo uniforme. Por quê? Veja bem, eu estou aplicando uma força agora que ela é igual à força de atrito cinético. Se as duas forças são iguais, a resultante é igual a zero. Se a resultante é igual a zero, eu caio no MRU. Professor, mas confundiu a minha cabeça. Porque quando eu tenho uma força F igual à força de atrito, o corpo não deveria estar parado? Nem sempre. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Diz o que pra gente? Quando a força resultante ela é igual a zero, eu tenho duas situações. O corpo pode estar em repouso, força de atrito estático, ou o corpo pode estar em movimento uniforme, força de atrito cinético. Tá? Mas perceba que nos dois casos, a resultante ela é igual a zero. Tá? Tome cuidado com isso. Nem sempre, quando a resultante é igual a zero, isso quer dizer que o corpo está parado. Ele pode estar em movimento, mas é num movimento retilíneo e uniforme. Joia? Bem, o que verificamos também aqui? Verificamos que a força para colocar um corpo em movimento é maior que a força para continuar o movimento. Isso é empírico, tá, pessoal? Isso vem da experiência. Tá? Eu não tenho uma equação para desenvolver para vocês para chegar a essa consideração. Tá? Mas temos aí isso como um ato empírico. Tá? Inclusive, um dado interessante, quem começou esses estudos do atrito foi Leonardo da Vinci. Tá? Pensa aí quão antigo o estudo sobre isso. Tá? E ele já percebia alguma coisa nesse sentido, né? Que é mais fácil você continuar o movimento do que começar este movimento, então. Ó, então, eu posso colocar aqui o coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito do tipo cinético, tá bom? Esse gráfico, ele é importante para a gente. E eu coloco aqui para vocês uma imagem aqui que já foi uma questão do Enem, tá? Já foi uma questão do Enem aí, dizendo como atua o freio ABS. O que acontece, tá? Quando você está freando o carro, você pisou ali, está pisando ali no freio, o carro não parou ainda, tá? Então, você tem atuando aqui a força, tá, de atrito estático, tá? Atuando sobre a roda, tá? Atuando sobre a roda ali. Quando essa roda trava, tá? Quando a roda trava, eu tenho atuando essa força de atrito, que é a força de atrito do tipo cinético. E perceba que a força de atrito cinético, ela é menor que a força de atrito estático aqui, a minha força última. Então, quando a roda trava, tá? Quando a roda trava ali, eu tenho aquela derrapagem acontecendo, marca de pneu no chão, né? Faz um buraco no pneu, aquela coisa toda, a aderência diminui. Então, o que o freio ABS faz?
O freio ABS, tá? Ele atua ali no freio a disco, pinçando, tá? Ele pinça, aperta até quase parar. Quando ele percebe que a roda, tá, vai travar, ele solta e começa de novo ali a travar. Quando ele percebe que está quase, começa a apertar, né? Quando ele percebe que está quase travando a roda, ele solta de novo. Mas, professor, isso não é pior? Não, porque ele consegue atingir uma força de aderência maior, tá? Ele atinge uma força de aderência maior. Foi uma questão que já caiu, né, no Enem, tá? Uma questão que já caiu no Enem, sobre como era o gráfico de um freio comum e o gráfico de um freio ABS. Bom, podemos aí, numa outra aula, falar sobre essa questão do rolamento, deslizamento, mas é próprio do movimento uniforme, do movimento circular uniforme. Nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações da força centrípeta. Então, pode ser que lá eu comente algo com vocês, tá? É um assunto um pouco mais específico, tá? Um pouco mais aprofundado. Bem, vamos de exercício então, minha gente, tá? Vamos resolver exercício aqui, tá? Exercício número 1. Deixa eu só... Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida? 9h20, temos aí 40 minutos. Não, tem meia hora, né? Não, tenho 25 minutos. Oh, Jesus. Dúvidas? Sugestões? Então, tá bom. Então, vamos de exercício aqui, tá? Deixa eu só ligar a minha câmera. Vamos aqui de exercício, então. Exercício número 1. No exercício número 1, temos o seguinte. Um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar. Considere G igual a 10 e calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Então, a velocidade inicial ela é igual a 30 metros por segundo,